Achei que alugar minha casa seria uma bênção, até perceber que tinha colocado um estranho para destruir tudo que construí. 2 anos atrás, eu precisei me mudar de cidade por causa de um trabalho. Era temporário, coisa de 1 ano, e eu não queria vender a casa onde eu morava, porque era tudo que eu tinha. Então resolvi fazer o que todo mundo faz. Coloquei para alugar. Uma casa simples, 2 quartos, bem localizada, quintal nos fundos, nada luxuoso, mas bem cuidada, com cada detalhe arrumado por mim com sacrifício. Postei o anúncio num grupo da minha cidade. Em menos de 2 dias um cara me chamou. Disse que precisava com urgência, que era pai solo, trabalhador, que queria estabilidade para o filho. Falava manso, usava senhor e senhora em tudo. Parecia humilde, sincero, desesperado. Eu senti empatia. Fiz contrato simples, direto com ele, registrei tudo e entreguei a chave. Primeiro mês, tudo certo. Segundo mês, pagamento atrasado. Terceiro mês, nem sinal de aluguel. Comecei a mandar mensagem, ele respondia com desculpas. Tive um imprevisto aqui, mas semana que vem eu regularizo. Tô esperando receber do patrão. Amanhã passo no banco. Mas os dias iam passando. E nada. Até que um dia ele sumiu. Não respondia mais mensagem. Bloqueou meu número. Voltei na cidade num fim de semana. Passei na frente da casa. Me assustei. A fachada estava pichada. O jardim que eu cuidava com carinho virou mato alto. E tinha uma lona azul pendurada na janela do quarto como se fosse cortina. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Falei com um vizinho. Ele disse: "Esse cara aí vive fazendo churrasco com barulho até de madrugada. Fica semanas sem aparecer, depois volta com uma galera. A casa virou bagunça." Me deu um nó no estômago. Voltei a tentar contato. Fui atrás do advogado. Entrei com um pedido de despejo. Mas o processo é lento, doloroso e caro. Enquanto isso, ele estava lá, morando de graça na minha casa, destruindo tudo. Um dia ele me mandou uma mensagem, do nada. "Já que você quer me tirar daqui, então manda um oficial. Até lá, essa casa é minha." Simples assim. Como se eu fosse o invasor. Como se ele tivesse algum direito de tomar o que era meu. Eu comecei a perder o sono. Trabalhava estressado. Ficava pensando em como tudo que construí estava virando pó nas mãos de alguém que nem me respeitava. E eu só queria minha casa de volta. Meses se passaram. O processo de despejo caminhava a passos de formiga. E eu cada vez mais impotente. Fui conversar com o advogado. "Você tem como acelerar isso?" "Infelizmente não. Tem que passar por oficial de justiça, juiz, cartório, tudo leva tempo. E você sabe como é o sistema." Enquanto isso, o cara seguia morando na minha casa, de graça e ainda debochando. Chegou ao ponto de me mandar áudio rindo. "Cê tá doido pra pegar de volta, né? Vai ter que esperar a justiça, campeão." Aquilo me corroeu por dentro. Eu tava pagando aluguel em outra cidade, parcelando dívida, me virando pra sobreviver. E ele, curtindo a minha casa como se fosse herança. Um dia uma vizinha me ligou. "Desculpa te ligar assim, mas acho que você precisa saber. Ele colocou um pitbull no quintal." "Um pitbull? Como assim?" "Um cachorro enorme, bravo. Ninguém consegue passar na calçada, ele fica solto. Eu tô com medo das crianças se machucarem. E outra coisa, ele tá alugando o quarto da frente, por fora." "O quê?" "Tem uma mulher morando com ele e outro rapaz que aparece às vezes. Acho que ele tá ganhando em cima da sua casa." Eu fiquei mudo por alguns segundos. Ele estava sublocando imável. Transformou minha casa num puxadinho de pensão clandestina. E ainda tinha gente me chamando de exagerado por estar processando o cara, como se eu quisesse prejudicar um pobre pai de família. Mas ninguém via o que ele estava fazendo. Consegui, depois de insistência, que um oficial de justiça fosse até lá. Sabe o que ele fez? Não atendeu. Trancou por dentro, fingiu que não estava. E o oficial foi embora. O sistema não permite arrombar a porta de cara. Tem que remarcar, agendar com antecedência, esperar o juiz autorizar o despejo com força policial. E ele sabia disso. Ele sabia todos os truques. Sabia usar o sistema a favor dele. E o sistema deixava. Na quinta tentativa, conseguimos uma ordem para o despejo definitivo, com escolta policial, com tudo certo. Eu fui junto.
Cheguei com a mão tremendo, o coração batendo no pescoço. Quando a porta se abriu, eu gelei. A casa não era mais minha. Tinta preta nas paredes, buracos de soco na porta do quarto, pia da cozinha trincada, o armário embutido que meu pai me ajudou a instalar, arrancado. Tinha lixo acumulado no canto da sala, bitucas de cigarro no chão, um colchão sujo no meio da área de serviço. E o cheiro? Era o cheiro de descaso, de podridão. Ele estava lá, de braços cruzados, rindo. Pronto, campeão, pode ficar com sua casinha de volta. Casinha. Como se eu não tivesse batalhado cada centímetro daquele lugar. Eu não consegui responder. Só fiquei parado, tentando segurar o que quer que estivesse vindo. Raiva, tristeza, decepção, tudo junto. Os policiais não fizeram nada além de observar. O oficial apenas pediu para que ele assinasse o termo e saísse. E ele saiu, com um sorriso no rosto, como se tivesse vencido. E naquele momento, ele tinha. Porque a casa que eu recuperei não era a que eu deixei. Era um fantasma dela. Uns minutos. A chave tremia na minha mão. Do lado de fora era o mesmo portão, o mesmo quintal, mas por dentro era outra coisa. Eu entrei devagar, como se estivesse pisando num lugar estranho. A sala, onde eu tinha meu sofá cinza, agora só tinha mancha de gordura na parede. A cozinha, que antes cheirava a café, tinha um fedor de mofo que fazia arder o nariz. No meu quarto, achei uma parede riscada com um marcador permanente dizendo "Ninguém manda em mim". Nem precisava assinar, eu sabia quem era. Passei o dia inteiro limpando. Joguei fora saco após saco de lixo. Lavei chão, tirei prego da parede, abri janela para ver se o ar mudava. Mas o ar não mudava. A sensação de invasão ainda estava lá. Era como se ele ainda estivesse em cada canto, rindo da minha cara. Nos dias seguintes, comecei a fazer orçamentos. Trocar porta, refazer a parte elétrica que ele danificou, pintura completa, mão de obra. Tudo dava caro. E já estava devendo por causa do processo. Advogado, custas judiciais, transporte, ida e volta para a cidade. Paguei o preço de lutar para recuperar o que era meu. E mesmo vencendo, eu tinha perdido um pedaço de mim no caminho. Conversei com um pedreiro conhecido e expliquei a situação. Ele veio, deu uma volta pela casa e me disse com sinceridade: a estrutura tá boa, mas emocionalmente, essa casa virou uma cicatriz. Ele estava certo. E por mais que eu tentasse racionalizar tudo, por mais que eu dissesse que era só rebocar, pintar e seguir em frente, nada apagava o sentimento de ter sido violado. Eu comecei a pensar se valia a pena ficar com a casa, ou se seria melhor vender, começar do zero em outro canto e deixar aquilo tudo para trás. Mas aí uma vizinha me chamou. Uma senhora que morava na rua desde sempre. Menino, você não sabe o alívio que foi ver aquele traste saindo daqui. A gente sabia que essa casa era sua, e sabíamos que você era gente boa, mas ele virou nosso pesadelo também. E ela me deu um bolo. Simples, de fubá. Pra te dar força, seja bem-vindo de volta. Eu não chorei ali, mas engoli seco. Porque no meio de tanto lixo, alguém ali ainda lembrava de quem eu era. Ainda me via como dono da casa, não da dor. Levei semanas para colocar tudo no lugar. Às vezes sentava no chão com a mão na cabeça, pensando se era loucura continuar ali. Mas foi ficando. Fui reformando, e a cada pedaço que eu limpava, cada parede nova que pintava, eu sentia um pouco de mim voltando também. Hoje, a casa não é mais igual a que eu deixei antes de me mudar. É outra, mas é minha de novo, com cada arranhão, cada mancha coberta, cada tijolo com mais história. Aprendi do pior jeito que nem todo mundo merece confiança, e que o sistema protege quem sabe se aproveitar dele. Mas também aprendi a não me curvar, a não entregar meu chão para quem pisa nos outros. Nunca mais aluguei, nunca mais confiei em promessas doces demais. E toda vez que olho para aquela porta nova onde antes havia gritos e sujeira, eu lembro que, mesmo ferido, eu fui lá e reconstruí tudo. Do meu jeito, do meu tempo e sem ninguém me mandar embora. Com a casa limpa, pintada e silenciosa, eu pensei que tudo ia finalmente voltar ao normal. Mas não voltou. A bagunça por fora foi embora, a sujeira sumiu, o barulho parou, mas dentro de mim ainda era zona de guerra. Cada vez que eu abria um armário,
Lembrava que um dia encontrei roupa íntima jogada lá dentro, de gente que eu nunca vi. Cada vez que encostava na pia, lembrava que ele usava o lugar como se fosse um galinheiro. Mesmo o cheiro bom da tinta fresca, do chão limpo, parecia fraco comparado à memória do cheiro de cigarro, cachorro e gente desleixada. E o pior, eu ainda tinha medo. Medo de sair de casa e alguém invadir de novo. Medo de confiar em alguém. Medo de abrir a porta. Não era medo racional. Era aquela sensação de que qualquer coisa boa podia ser roubada, destruída, profanada de novo. Eu parei de receber visitas. Parentes perguntavam como estavam as coisas, e eu só dizia tudo certo, sem entrar em detalhes. Porque quando você conta esse tipo de história, muita gente olha com aquela cara de "mas você que alugou, né?" Como se você merecesse o que aconteceu. Como se ser correto fosse burrice. Um dia, sentei no sofá, agora novo, meu, pago em parcelas, e fiquei em silêncio. Me dei conta de uma coisa simples, mas que doeu. Essa casa já foi meu lugar favorito. Agora ela era só o lugar onde eu estava. Como se ela tivesse virado um lembrete constante do que eu perdi. E o mais revoltante, o cara que fez tudo aquilo sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Nenhum processo deu em algo concreto. Sumiu como sombra quando acende a luz. E eu fiquei com os cacos. As vitórias. Plantei uma muda de limoeiro no quintal, o mesmo quintal onde ele deixava o cachorro preso no sol. Comprei uma cadeira de balanço e botei na varanda, o mesmo lugar onde ele fazia barulho até de madrugada. Pintei uma parede de azul claro, a cor que eu mais gosto, só porque sim. Era como colar pedaços de mim nos lugares onde ele tinha deixado rachaduras. Mas é difícil, porque trauma não some com tinta, raiva não evapora com alvejante. Outro dia fui ao mercado e encontrei um conhecido da época. E aí, conseguiu recuperar sua casa? Consegui. Ah, mas deu tudo certo então. Sorri e respondi, deu. Só demorou quase um ano, me endividou, me adoeceu e me fez perder a fé em muita coisa. Mas deu sim, tudo certo. Ele ficou sem graça. Deu risada como se fosse piada. Mas não era. Recuperar o que é seu depois de ser roubado não é vitória fácil. É exaustão. É trauma. É reaprender a confiar no próprio lar. Mas no fundo, lá no fundo, toda vez que o sol entra pela janela da sala e eu sinto só o cheiro da casa limpa, sem ninguém gritando, bagunçando, destruindo, eu lembro que mesmo quando alguém tentou tomar o meu lugar, eu fui lá e peguei de volta. E isso, por mais doloroso que tenha sido, ninguém pode me tirar. Meses se passaram. A rotina voltou, mais ou menos. Ainda era estranho caminhar pela casa e não esperar um novo problema. Mas aos poucos, o silêncio foi deixando de parecer vazio e passou a soar como paz. Voltar a viver naquela casa foi como reaprender a confiar num amigo que te decepcionou. A estrutura estava ali, mas a relação precisava de tempo. Comecei a criar novos hábitos, meio sem querer. Fazer café toda manhã com música baixa tocando no fundo, regar o limoeiro do quintal como se fosse um ritual sagrado, deixar a porta da varanda aberta no fim da tarde só para ver o céu mudar de cor. E aos poucos fui voltando a me sentir em casa. Um domingo, meu sobrinho veio me visitar. Primeira visita em muito tempo. Ele entrou correndo, como criança faz. Olhou tudo. Apontou para o quintal e perguntou: "Posso brincar lá fora?" Fiquei em silêncio por um segundo. Lembrei do pitbull, das garrafas quebradas no chão, da bagunça que um dia tomou conta daquele lugar. Mas agora o quintal estava limpo. Tinha até uma rede armada entre duas colunas. Pode sim, só cuidado com o limoeiro, que ele ainda é pequeno. Ele correu sorrindo. E naquele momento, eu percebi que minha casa tinha voltado a ser lar. Não porque tudo tinha sido consertado, mas porque eu consegui seguir, mesmo com as cicatrizes. Tem coisa que ninguém ensina. Como lidar com um inquilino que destrói tudo o que você construiu, como manter a calma enquanto o sistema protege quem ri da sua cara, como continuar acreditando no certo, mesmo depois de ser feito de otário. Mas tem coisa que só vivendo você aprende. E eu aprendi. Nunca mais aluguei, nunca mais confiei só em palavras doces, e nunca mais deixei que alguém tratasse o que é meu como se fosse descartável.
Hoje, quando olho para essa casa, eu ainda vejo os estragos, mas também vejo os consertos. Vejo tudo que eu aguentei, tudo que reconstruí com as próprias mãos. E percebo que, apesar de tudo, ela é mais minha agora do que nunca foi. Porque ela não sobreviveu sozinha. Ela sobreviveu comigo. Mas meu corpo reage como se tivesse alguém aqui dentro. Como se, a qualquer momento, o som de passos no corredor fosse começar de novo. Como se aquele riso debochado fosse sair do quarto onde um dia eu dormia. E é nesses momentos que eu entendo uma coisa que demorei meses para aceitar. O trauma não sai junto com quem te feriu. Ele fica, se instala em silêncio. E só aparece quando você pensa que esqueceu. Tem gente que ouve minha história e diz: "Ah, mas pelo menos você recuperou a casa. Podia ter sido pior. Você ainda teve sorte, viu?" Sorte. Sorte é não passar por isso. Sorte é ter um lar e nunca ver alguém destruir ele de dentro para fora. Sorte é não precisar da justiça para te devolver o que sempre foi seu. O que eu tive foi resistência. E não foi bonito. Não foi filme de superação. Foi sobrevivência. Feia. Arrastada. Solitária. Mas também teve coisa boa. Sutil. Pequena. Mas boa. Um dia, voltando do mercado, vi a vizinha mais velha regando plantas do lado de fora. A mesma que tinha me dado um bolo quando recuperei a casa. Ela me viu e disse: "Tá mais leve agora, sua cara mudou." Eu parei, sem saber se ela falava da casa ou de mim. Demorou, mas acho que tá voltando ao normal. Ela respondeu: "Não tá voltando, tá indo pra um lugar melhor. Você também." Fiquei com aquilo na cabeça por dias. Porque talvez ela estivesse certa. Talvez a casa nunca voltasse a ser o que foi. Mas isso não precisava ser algo ruim. Hoje eu vejo essa história como uma tatuagem. Não dá pra apagar. Mas com o tempo, a pele em volta cicatriza. Você olha pra ela e lembra da dor, mas também do que aprendeu, do que venceu, do que suportou sem quebrar. E isso, por mais duro que tenha sido, também tem valor. Era começo de tarde, sol forte. Eu estava limpando a calha da frente quando ouvi alguém bater palmas no portão. Achei que fosse entrega. Desci da escada, fui até lá, abri o portão e congelei. Era um menino. Talvez uns 12, 13 anos, magro, meio sem jeito. Camiseta grande demais pro corpo. "O senhor morava aqui antes?" Ele perguntou. Franzi a testa. "Depende. Por que quer saber?" Ele hesitou, mexeu no próprio pulso. Então disse: "Meu pai morava aqui. Acho que o senhor era o dono. Eu era pequeno na época." Foi como levar um soco no estômago. "Como é o nome do seu pai?" E ele falou. Era ele, o inquilino, o cara que fez tudo aquilo. O menino olhou ao redor, os olhos meio apagados, como se estivesse reconhecendo cada rachadura no muro. "Eu só queria ver como tava. A gente foi embora meio do nada, sabe? Nem deu tempo de despedir." Fiquei parado. Não sabia se mandava ele embora, se dizia alguma coisa dura, se ignorava. Mas aí ele falou, baixinho: "Desculpa se meu pai fez alguma coisa errada. Eu lembro que ele gritava muito aqui." Fiquei em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que pesa. Eu não sabia o que responder, porque ele era só um menino. E no fundo, eu sabia que aquele garoto também foi vítima do próprio pai. "Você tá bem agora?" perguntei. Ele deu de ombros. "Mais ou menos. Minha mãe tá cuidando de mim. Ela disse que a gente tem que seguir em frente, né?" Respirei fundo. "Sua mãe tem razão." Ele deu um último olhar para casa, sorriu de um jeito triste e disse: "Ela tá melhor agora. Tá mais limpa. E não tá mais escuro. Naquela época, parecia que estava sempre escuro aqui dentro, né?" Ah, senti. Porque ele estava certo. Não era só sujeira. Era a energia, o clima, a sombra que ficou por meses. "Obrigado por me deixar ver. Eu vou embora agora." Ele virou as costas, caminhou devagar pela calçada e sumiu na esquina. Fechei o portão, encostei as costas na parede e só fiquei ali, parado. Não chorei, mas doeu. Doeu lembrar que enquanto eu limpava a sujeira por fora, alguém tão pequeno
teve que crescer no meio daquela bagunça por dentro. Próxima tragédia. Era um silêncio de aceitação. A visita do garoto mexeu comigo de um jeito que nada antes tinha mexido, porque por meses, talvez anos, eu tinha transformado essa casa em um campo de batalha emocional. Tudo era sobre o que eu perdi, o que eu sofri, o que ele fez comigo. Mas ali, na calçada, parado com uma camiseta 2 números maior, aquele menino me mostrou que eu não fui o único atingido. E foi ali que eu percebi algo que devia ter visto muito antes. Essa história não é só minha. Ela é da vizinhança que viveu no medo. É da casa que perdeu a luz por um tempo. É do menino que teve que crescer rápido demais. É de todo mundo que já abriu a porta para alguém achando que estava fazendo certo e acabou com a vida virada do avesso. De lá para cá, eu mudei algumas coisas. Instalei um novo portão, mais firme. Plantei uma trepadeira no muro, que agora está crescendo devagar. E pela primeira vez em muito tempo, deixei uma visita dormir aqui. Meu irmão passou um fim de semana comigo. A gente riu, cozinhou junto. Sentou na varanda até tarde, olhando para o céu, falando de nada e de tudo. E em nenhum momento eu senti medo, nenhum incômodo, nenhuma sombra pendurada na memória. Pela primeira vez, a casa estava leve. O limoeiro no quintal agora tem 4 frutas, pequenas, verdes, feias, mas são as primeiras. Eu olho para elas como quem olha para uma cicatriz que cicatrizou torta, mas cicatrizou. Não são bonitas, mas são prova viva de que tudo continua. Se eu pudesse voltar no tempo e impedir tudo, talvez. Mas talvez não, porque apesar de tudo, eu sou alguém diferente hoje. Alguém mais firme, mais atento, mais calejado e mais calmo também. Não confio fácil, mas também não carrego mais o peso todo nos ombros. Aprendi a deixar o passado no lugar dele. E essa casa, que um dia foi cenário de dor, hoje é só isso, uma casa. Não é símbolo de trauma, não é bandeira de derrota. É só um lugar onde eu existo, cozinho, durmo, cuido, vivo. E às vezes, isso já é muito mais do que a gente precisa.